Os sábios são aqueles que conseguem fazer das perguntas instrumentos de autoconhecimento. Augusto Cury. Essa simples pergunta vai fazer ele pensar em você o dia todo. Você já se perguntou por que algumas pessoas simplesmente não saem da nossa cabeça, enquanto outras desaparecem como se nunca tivessem existido? Agora imagine se existisse uma única pergunta simples, mas poderosa, capaz de fazer ele pensar em você o dia inteiro, sem entender por quê. Não estamos falando de manipulação. Estamos falando de inteligência emocional, de despertar sentimentos profundos com base em um ensinamento sutil de Augusto Cury, um dos maiores estudiosos da mente humana. E eu te pergunto, você sabe mesmo como entrar na memória de alguém? Ou só está tentando chamar a atenção do jeito errado? Porque hoje você vai descobrir como uma única pergunta pode mudar tudo. E se você ficar até o final deste vídeo, vai entender como aplicá-la com consciência, leveza e poder emocional. Preparada para virar o pensamento dele ao seu favor? Então vem comigo. Você já parou para pensar por que certas pessoas ficam na sua mente como se tivessem deixado um perfume no ar? Não é sobre o que elas dizem, mas como elas fazem você pensar. E aqui está o segredo que quase ninguém percebe. Quem sabe fazer a pergunta certa no momento certo se torna inesquecível. Não por acaso, mas porque ativa algo profundo na estrutura da mente humana. Segundo Augusto Cury, renomado psiquiatra e criador da teoria da inteligência multifocal, o nosso cérebro é programado para responder a estímulos que desafiem a lógica, provoquem emoção e mexam com nossas memórias mais íntimas. E não há ferramenta mais poderosa para isso do que uma pergunta bem formulada. Enquanto as respostas nos trazem conforto, as perguntas nos tiram do lugar. Elas mexem com a zona de conforto, ativam o córtex pré-frontal, liberam dopamina e colocam o cérebro em estado de busca. E é por isso que perguntas deixam marcas tão mais profundas do que frases prontas ou declarações superficiais. Pense nisso. Você já esqueceu elogios, mas lembra até hoje de uma pergunta que alguém te fez e te virou do avesso. É porque a pergunta certa carrega a chave da emoção certa. Augusto Cury explica que as perguntas são como espelhos psicológicos. Elas nos obrigam a olhar para dentro. Quando você faz uma pergunta que revela interesse verdadeiro, que aponta para algo que o outro sente, mas não consegue verbalizar, você ocupa espaço emocional dentro da mente dele. E isso é mais poderoso do que qualquer aparência ou frase de efeito. Mas vamos além. A neurociência mostra que a curiosidade é um dos principais motores da memória afetiva. Quando alguém nos instiga com uma pergunta, especialmente se ela tem carga emocional, o cérebro registra aquilo como um evento relevante. E tudo que é emocionalmente relevante se torna difícil de esquecer. É por isso que quando você diz algo como "o que mais te fez feliz e ninguém nunca perguntou", você ativa uma parte da mente que está acostumada ao superficial e entrega profundidade. Você toca o que está escondido e isso muda tudo. Agora, pense estrategicamente. Se você deseja que alguém pense em você o dia todo, não adianta tentar impressionar com excesso. Impressione com inteligência emocional. Faça perguntas que provoquem reflexão, que gerem silêncio interno, que façam o outro sair do piloto automático. Quando ele se perguntar por que isso ficou na minha cabeça, ele já estará envolvido. E não é preciso ser complexa. Às vezes uma pergunta como "o que ninguém nunca enxergou em você, mas que você gostaria que vissem", pode ser mais poderosa do que qualquer tentativa de elogio. Porque perguntas assim revelam. E quando você revela algo dentro de alguém, você se torna inesquecível. É assim que se cria presença emocional.
Não correndo atrás, mas criando espaços dentro da mente do outro onde você se torna referência emocional, mesmo sem estar presente. E se isso fez sentido para você, continue aqui. Porque no final deste vídeo, você vai aprender como usar essa ferramenta da forma mais elegante, estratégica e profunda que existe. A maioria das pessoas faz perguntas por impulso. Tudo bem? Como foi seu dia? O que você vai fazer amanhã? São perguntas comuns, automáticas, feitas no modo piloto da comunicação. E embora pareçam gentis, elas raramente deixam uma marca. Agora, compare isso com uma pergunta como: qual foi o momento da sua vida em que você se sentiu verdadeiramente visto por alguém? Essa não é uma pergunta qualquer. Ela obriga o outro a parar, sentir, acessar memórias, refletir. E o mais importante, ela abre um espaço emocional entre você e a outra pessoa que dificilmente será esquecido. É aqui que entra a diferença crucial entre perguntas comuns e perguntas memoráveis. As comuns se contentam com o óbvio. As memoráveis tocam a alma. Elas não são sobre obter informações, são sobre criar conexão. Segundo Augusto Cury, as perguntas mais poderosas são aquelas que acessam o teatro da mente, a parte onde os pensamentos emocionais e as experiências mais marcantes se encontram. Quando você faz uma pergunta que ativa essa região, você deixa de ser mais uma pessoa no meio da multidão e se transforma em alguém significativo, alguém que vê além da superfície. Mas como criar uma pergunta assim, sem parecer invasiva ou manipuladora? A resposta está na sutileza. A verdadeira arte de provocar reflexão é envolver o outro com leveza, como quem acende uma vela no escuro, não como quem joga uma lanterna nos olhos. Isso exige sensibilidade, timing e, acima de tudo, intenção sincera. Você não pergunta para impressionar, você pergunta para tocar, para permitir que o outro se revele, se sinta acolhido e associe essa sensação a você. Uma técnica poderosa inspirada nos ensinamentos de Cury é usar perguntas abertas, conectadas a sentimentos e não a fatos. Em vez de perguntar: "Você está bem?", experimente: "O que te deu paz hoje, mesmo que tenha sido um momento pequeno?". Veja como essa pergunta convida a pessoa a um mergulho interior, a reconhecer suas emoções e a compartilhar algo autêntico com você. Isso cria um vínculo invisível, porém fortíssimo. Outra estratégia é a inversão emocional. Em vez de buscar o positivo, toque com cuidado o lado escondido. Perguntas como: o que você gostaria que as pessoas entendessem sobre você, mas nunca tiveram paciência para enxergar? Ativam o senso de intimidade emocional, porque fazem o outro sentir que há finalmente alguém que realmente quer ver, e não apenas passar o tempo conversando. Essas perguntas ecoam. Elas não terminam quando a conversa acaba. Pelo contrário, continuam ressoando na mente do outro, como uma melodia emocional que insiste em voltar. E esse eco, esse silêncio que vem depois da pergunta, é o que faz você se tornar inesquecível. Quando você domina essa arte, você não precisa estar perto para ser lembrado. A mente humana tem a capacidade de revisitar memórias com intensidade emocional, até maior do que a experiência original. E se a sua pergunta criou uma emoção forte, você se torna parte dessa lembrança. Essa é a chave da presença emocional silenciosa, aquela que não exige presença física para ser sentida. Portanto, se você deseja deixar uma marca, não memorize frases prontas. Aprenda a criar perguntas que tocam, que abrem portais emocionais, que fazem o outro parar e pensar: por que isso mexeu tanto comigo? É aí que você se torna inesquecível. A mente humana não é programada para lembrar do comum. Ela grava o que surpreende, emociona e ativa algum tipo de resposta afetiva.
Quando algo rompe o padrão, o cérebro libera substâncias como dopamina e noradrenalina, criando uma espécie de marca emocional na memória. É por isso que perguntas ou gestos inesperados, quando feitos com sensibilidade, têm um poder devastador, no melhor sentido da palavra. Eles não apenas despertam atenção, eles permanecem. Um simples "o que você esconde dos outros, mas gostaria que alguém enxergasse" pode ter mais impacto do que 1000 declarações. Porque essa pergunta toca o lugar onde o outro se sente invisível e, de repente, você se torna a pessoa que enxerga. Segundo Augusto Cury, a mente reage com força quando sai do piloto automático. E é isso que perguntas bem formuladas fazem. Desligam o automático e religam o emocional. São estímulos afetivos inesperados, como uma pausa no meio do caos, como uma voz que pergunta aquilo que ninguém ousou. E o mais impressionante é que você não precisa ser eloquente. Você só precisa ser verdadeiro, intencional, consciente do que está despertando no outro. Aqui vão alguns exemplos de perguntas simples, mas que criam conexão emocional imediata. Qual foi a última vez que você se sentiu compreendido de verdade? Se ninguém fosse te julgar, o que você revelaria sobre você agora? Qual parte sua você sente que nunca teve permissão para mostrar? O que você gostaria que eu soubesse sobre você, mas nunca teve chance de dizer? Que dor silenciosa você carrega, mas aprendeu a disfarçar sorrindo? Percebe o poder? Essas perguntas não pedem respostas objetivas. Elas provocam sentimento. E ao fazer isso, elas criam um vínculo invisível, profundo, memorável. A pessoa pode até tentar esquecer, mas vai sentir que algo ali foi tocado. E foi você quem tocou. Por isso, ao invés de buscar as palavras perfeitas, busque a presença emocional perfeita. Esteja disposto a ouvir o que ninguém ouve, a enxergar o que ninguém vê, a criar pausas sinceras em meio ao barulho do mundo. É nesse silêncio, provocado por uma pergunta, que nasce a conexão verdadeira. Comente aqui embaixo. Qual pergunta já fizeram para você que te marcou para sempre? Ou qual dessas perguntas você vai usar hoje para criar um momento inesquecível com alguém? Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, curta este vídeo agora e compartilhe com alguém que também precisa aprender o poder das perguntas certas. Porque às vezes não é o que você diz, é o que você faz o outro sentir. Muita gente subestima o silêncio. Após uma pergunta poderosa, a maioria tenta preencher o espaço com mais palavras, explicações ou justificativas. Mas é justamente nesse intervalo, no silêncio que vem logo depois, que o impacto acontece. É ali que a mente do outro começa a processar, buscar, sentir. O silêncio depois de uma pergunta bem colocada não é um vazio, é um espaço de abertura emocional, um convite para que a outra pessoa entre em contato com algo que talvez nem ela mesma soubesse que estava ali. Segundo Augusto Cury, esse espaço de silêncio é como um espelho interno. É quando a mente começa a projetar imagens, lembranças e sensações que antes estavam adormecidas. E é por isso que, se você quer criar um vínculo verdadeiro, precisa aprender a respeitar e valorizar esse espaço mental. Imagine que você pergunta: o que você perdeu na vida que ainda não teve coragem de lamentar? E depois fica em silêncio. Essa pausa, essa espera respeitosa, não é desconforto, é profundidade. Você está dizendo sem palavras: eu aguento te ouvir, eu estou aqui. E essa sensação de ser visto e acolhido num nível emocional é o que forma laços duradouros. Esse fenômeno está diretamente ligado ao elo entre emoção e memória afetiva. O cérebro humano não grava fatos frios com facilidade, mas aquilo que nos emociona, aquilo que nos toca de forma inesperada, se fixa. Isso tem base na neurociência.
Emoções intensas ativam o hipocampo, responsável pela formação de memórias de longo prazo. É por isso que você se lembra claramente de uma pergunta feita num momento de dor, de um gesto de carinho durante um momento difícil ou de uma conversa que virou sua chave emocional. E agora pense estrategicamente. Se você deseja ser lembrado, não corra atrás de atenção. Provoque emoções autênticas. Use perguntas que toquem e saiba sustentar o silêncio depois delas. Esse silêncio é o que transforma a pergunta em experiência emocional. É ali que a mágica acontece. Quer um exemplo prático? Pergunte: qual versão de você mesma você mais sente falta? E depois, fique quieta. Observe os olhos da pessoa. Você verá que ela está viajando por dentro, porque essa pergunta não pede resposta imediata. Ela pede sentimento. E quando você permite esse espaço, você se torna parte da jornada interior do outro. Esse é o segredo. As perguntas certas abrem portas, mas o silêncio certo faz com que o outro tenha coragem de atravessar. E quando isso acontece, você deixa de ser apenas mais uma presença casual. Você se torna memória afetiva. Por isso, da próxima vez que quiser ser lembrada, não diga mais. Pergunte melhor. E depois, espere. Porque é no silêncio que a conexão se aprofunda. E é na emoção silenciosa que a lembrança se torna permanente. Ser lembrado não é sobre presença constante, é sobre impacto emocional. Em um mundo onde todos estão gritando por atenção, quem sabe tocar em silêncio se torna inesquecível. Augusto Cury nos ensina que o ser humano não se apega ao que é repetitivo, mas ao que é profundo. A diferença está em como você faz o outro se sentir. Quem insiste demais acaba se tornando previsível, cansativo, até invisível. Mas quem provoca reflexão, acolhe com sensibilidade e respeita o tempo do outro, deixa marcas que permanecem mesmo na ausência. A chave está em gerar experiências emocionais. Uma conversa que trouxe alívio, uma pergunta que revelou algo esquecido, um silêncio que acolheu. Tudo isso cria memória afetiva e, diferente da insistência que pressiona, a profundidade convida. Ela se infiltra nos espaços da alma, não com pressa, mas com presença real. É assim que se constrói um lugar no coração de alguém, não como barulho, mas como abrigo. Quer ser lembrado? Então, seja alguém que faz o outro se escutar. Alguém que não preenche o vazio com palavras, mas que desperta sentimentos com sensibilidade. A profundidade é rara, e tudo que é raro é valioso. Quando você desperta essa percepção, não precisa correr atrás de lembrança, porque quem tocou fundo nunca é esquecido. Agora você entende. Não são as palavras rebuscadas, nem a frequência com que você aparece na vida de alguém que criam laços duradouros, mas sim a intenção emocional por trás de cada pergunta. Quando você pergunta com presença, com verdade, com empatia, você não apenas conversa, você constrói pontes invisíveis que unem corações. Uma simples frase dita no momento certo, com a intenção certa, pode fazer mais do que 1000 declarações. Ela pode transformar uma lembrança qualquer em uma memória inesquecível. Então, se esse conteúdo despertou algo em você, curta este vídeo agora. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem o poder de uma conexão emocional verdadeira. Se inscreva no canal para continuar recebendo ensinamentos como esse, inspirados por grandes mentes como Augusto Cury. E comenta aqui embaixo. Qual pergunta você vai fazer hoje que pode tocar alguém de forma profunda? Porque às vezes, tudo que a gente precisa para ser lembrado é ter coragem de perguntar com a alma.